Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de ciências aqui com o professor Ana Francisco. Bem, pessoal, só lembrando a vocês que a nossa aula na modalidade EJA é uma aula de ciências que é voltada do 6º ao 9º ano. Bem, pessoal, vale salientar um pouquinho a vocês que a aula de hoje ela é um pouquinho diferente da habitual. Como assim, professor? Bem, pessoal, a aula de hoje vai ser uma revisão, certo? Vamos revisar, pessoal, o conteúdo sobre o efeito estufa e o aquecimento global. Ou seja, vamos ver mais uma vez quais são as causas, o que ocorre para acontecer esse aquecimento global e o efeito estufa, o que é efeito estufa. Tudo isso vamos ver dentro dessa aula de hoje, ou melhor, vamos revisar dentro dessa aula de hoje. Vamos lá? Bem, pessoal, olha, o efeito estufa e o aquecimento global, certo? O aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera tem provocado mudanças irreversíveis na dinâmica climática do planeta. De acordo com os dados do painel intergovernamental para as mudanças climáticas, a temperatura da Terra aumentou cerca de 0,85 graus nos continentes e 0,55 graus nos oceanos, em um período de 100 anos. Quanto mais gases de efeito estufa são emitidos à atmosfera, mais o calor irritado encontra dificuldades para dispersar-se no espaço, ou seja, ele se diluir, se espalhar no espaço, certo? E se acomodar, vamos dizer assim, para diminuir aquele calor, não ficar muito concentrado. Mas o que acontece, pessoal? Ele acaba provocando um aumento anormal das temperaturas e reafirmando a teoria do aquecimento global. O calor acaba aquecendo mais, que ele acaba compactando em vez de estar se expandindo e se dispersando no espaço. Bem, o efeito estufa. Pessoal, o efeito estufa é um fenômeno natural de extrema importância para a existência da vida na Terra. É responsável por manter as temperaturas médias globais, evitando que haja grande amplitude térmica e possibilitando o desenvolvimento dos seres vivos. Esse fenômeno, no entanto, tem se agravado pela atuação antrópica, que tem elevado as emissões dos gases de efeito estufa à atmosfera, provocando alterações climáticas em todo o planeta. Essa grande concentração de gases dificulta que o calor seja devolvido ao espaço, aumentando consequentemente as temperaturas do planeta. O que acontece, professor, quando essa temperatura aumenta? Vamos ver mais na frente um pouquinho. Bem, pessoal, veja como funciona o efeito estufa. Olha, o Sol ele emite um calor à Terra. Parte desse calor é absorvido pela superfície terrestre e pelos oceanos. Outra parte é devolvida ao espaço. Contudo, uma parcela da radiação solar emitida pela superfície fica retida na atmosfera, em decorrência da presença de gases do efeito estufa, que impedem que esse calor seja devolvido. É aí onde está o problema, certo? Dessa forma, mantém-se o equilíbrio energético e evita-se grandes amplitudes térmicas. Bem, pessoal, para exemplificar melhor, veja bem, pessoal, imagine um carro estacionado em um dia bastante ensolarado. Os raios solares atravessam o vidro e esquentam o carro, aquece o interior do veículo todo. O calor tende a ser devolvido para fora do carro, saindo pelo vidro. Contudo, encontra dificuldades. Assim, parte do calor fica retido no interior do veículo, mantendo-se aquecido. Fazendo analogia aos gases do efeito estufa presentes na atmosfera, funciona como o vidro do carro. Permite a entrada da radiação solar e dificulta que toda ela seja devolvida ao espaço. Esse é o problema.
Bem, pessoal, vamos ver aqui alguns gases do efeito estufa. Temos o dióxido de carbono, que é o gás de maior abundância na atmosfera, ou seja, é a queima de combustíveis fósseis, que é uma das principais atividades responsáveis para emitir esse gás. Temos o gás metano, que é o segundo gás que mais contribui para o aumento das temperaturas globais, certo? Temos o gás nitroso, que ele pode ser emitido à atmosfera por meio de bactérias no solo ou no oceano. Temos gases fluoretados, ou seja, os gases fluoretados são produzidos pelo homem a fim de atender às necessidades industriais, certo? E vapor d'água, que é bastante presente na atmosfera. É responsável por mais da metade do efeito estufa. O vapor d'água, ele capta o calor irradiado pela superfície terrestre, distribuindo-o para todas as direções e aquecendo a superfície. Bem, pessoal, quais são as causas do efeito estufa? Creio que algumas aí vocês já conhecem. Pois bem, nas últimas décadas, houve um aumento considerável da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera terrestre, intensificando o efeito estufa. A alta concentração desses gases está relacionada principalmente às atividades industriais, realizada muitas vezes por meio de queima de combustíveis fósseis. Além disso, o crescimento da população agrícola, do desmatamento e do uso dos transportes também são responsáveis pela intensificação da emissão desses gases. Como algumas imagens aqui mostram, certo? Na indústria aqui, a emissão de poluentes, olha, a queimadas, que acaba também dificultando. E aqui, pessoal, os carros também que acabam soltando esses gases na atmosfera. E aí, pessoal, quais são as consequências do efeito estufa? Pois bem, segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, são consequências do efeito estufas que, a primeira, derretimento das calotas polares e o aumento do nível do mar. Quando você vê o mar agitado demais, ou seja, ali faz parte do efeito estufa. Ou seja, lá, o que é que acontece? As calotas polares, elas vão aumentar a temperatura porque elas vão derreter. Quando eu derreto um gelo, o que é que eu tenho? Água, mais água sobre o mar acaba ficando muito mais violento e subindo, aumentando o nível do mar. 2. Agravamento da segurança alimentar prejudica as colheitas e a pesca, certo? 3. A extinção de espécies e danos a diversos ecossistemas. 4. Perda de terras em decorrência do aumento do nível do mar, provocando também ondas migratórias. 5. Escassez d'água em algumas regiões. Algumas regiões acabam se prejudicando, tendo muitas secas, certo? Como as imagens aqui ao lado, pessoal, mostra algumas aqui, o gelo derretendo, certo? A terra aqui, ó, bem quente. Aqui, ó, nessa fotinha que eu tô com a setinha em cima, o mar agitado, ó, quase invadindo a cidade. E aqui ao lado também, ó, temos essa seca muito grande. Sexta, pessoal, inundações nas latitudes do norte e no Pacífico Equatorial. 7. Risco de conflitos em decorrência da escassez de recursos naturais. Os recursos naturais vão se esgotando. 8. Problemas de saúde provocados pelo aumento do calor. 9. Previsão de aumento da temperatura de 2 graus Celsius até 2100 comparado ao período pré-industrial, ou seja, 1850 a 1900. E aí, pessoal, a pergunta que fica é sempre aquela: como evitar o efeito estufa? Pois bem, segundo o painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas, entre os anos 2010 e 2050, a emissão de gases do efeito estufa deve ser reduzida de 40% para 70%. Para isso, os países precisam estabelecer metas de redução da emissão desses gases, ou seja, todos devem contribuir, certo? Uma das possibilidades, já que é realidade em alguns países, é o uso de fontes alternativas de energias renováveis e limpas, certo? Na aula passada já vimos
o que são fontes de energia renováveis, substituindo o uso de combustíveis fósseis. Além disso, ações cotidianas podem colaborar para conter o efeito estufa, como, por exemplo, temos algumas aqui, olha, reduzir a utilização de transportes em pequenos trajetos, optar pelo uso de bicicleta ou transporte coletivo, uso de produtos biodegradáveis e incentivar a coleta seletiva. São algumas que podem ajudar a reduzir. Vamos ver agora, pessoal, um pouquinho do aquecimento global, certo? O aquecimento global designa o aumento das temperaturas médias do planeta ao longo dos últimos tempos, o que, em tese, é causado pelas práticas humanas. Embora existam discordâncias quanto a isso no campo científico, a principal causa desse problema climático que afeta todo o planeta é a intensificação do efeito estufa. Falamos um pouquinho anteriormente. Causas do aquecimento global. As principais causas, pessoal, do aquecimento global está relacionada, para a maioria dos cientistas, com as práticas humanas realizadas de maneira não sustentável. Ou seja, pessoal, parte disso é nossa culpa, certo? Ou seja, nós, pessoal, precisamos garantir a existência dos recursos e dos meios de ambientes para as nossas futuras gerações. Precisamos mudar alguns hábitos. Assim, pessoal, formas de degradação ao meio ambiente natural, como, por exemplo, a poluição, as queimadas e o desmatamento, extrair na lista dos primeiros elementos causadores desse problema climático. Ou seja, nós mesmos quem produzimos esse aquecimento global. Pois a poluição, quem está poluindo os rios? Jogando lixo onde não deve? O ser humano. Quem faz queimadas? O ser humano. Desmatamento? O ser humano. Ou seja, pessoal, muitas coisas aí que nós mesmos estamos, infelizmente, estamos colhendo o que a gente plantou. Vamos começar a plantar novas sementes, certo? Para poder colher novos frutos que não sejam o aquecimento global. Ou seja, vamos poluir menos, jogar lixo onde deve, certo? Evitar queimadas, evitar o desmatamento, que é muito importante para a nossa sobrevivência aqui na Terra. Consequência do aquecimento global. Os efeitos do aquecimento global são diversos e podem estar relacionados com a atmosfera, hidrosfera e também com a biosfera. Podemos citar como consequência do aquecimento global, primeiramente, o fenômeno do degelo, que vem ocorrendo nas calotas polares. Com isso, a área de várias espécies animais, sobretudo no Ártico, está ficando cada vez mais diminuta, ou seja, estão começando a sumir, o que acarreta problemas ambientais de ordem ecológica. Além disso, para muitos estudiosos, isso vem causando a elevação dos níveis dos oceanos, embora esse fenômeno esteja mais associado ao degelo, que ocorre na Antártica e também na Georlândia. Bem, pessoal, aqui agora eu trago uma atividade para vocês, certo? Bem simplesinha, só de acordo com o que acabamos de ver. Como vocês vêm fazendo nas aulas passadas. Pega esse link que está aqui na descrição, clica nele, certo? Vai lá, responda a atividade, clica no botão enviar. Já estão também atualizadinhos, coloca o nome de vocês, nome da escola, para saber de onde está vindo essas resoluções, certo? Bem, pessoal, e agora temos a nossa reflexão. Fechar nossa aula de hoje com chave de ouro. Veja bem, pessoal, olha, nós somos a primeira geração a entender completamente as mudanças climáticas e a última que ainda pode dar um jeito nelas. Bem, pessoal, quem chegou até aqui, não esquece mais uma vez, pessoal, dá aquele joinha, certo? Se inscreva no canal e também, se possível, ativa o sininho de notificações. Tchau, pessoal, e até a próxima aula.